4435-8010. Este é o telefone para você assinar o Diário do Grande ABC com 30% de desconto. E ainda escolha um presente exclusivo, cooler para 10 latinhas, kits, churrasco, viagem, caipirinha, vinho e voucher para 2 diárias de casal em Búzios, Campos do Jordão e outros destinos. Assine 4435-8010. Diário do Grande ABC. Valoriza a região, valoriza você. Olá, você internauta, obrigado mais uma vez por estar conosco, acompanhando mais uma edição do nosso programa Opinião, aqui no seu DGABC TV. Você sabe, um espaço para discussão política, conhecer um pouco do cenário eleitoral, enfim, um pouco do dia a dia político de cada cidade e também uma oportunidade para você se preparar, poder decidir bem o seu voto para 7 de outubro. Para isso estamos fazendo sabatinas aí, você vem acompanhando com os candidatos a prefeito das 7 cidades de nossa região. Hoje vamos falar de Ribeirão Pires, uma cidade que aí vem com uma disputa muito acirrada. 3 nomes aí despontaram aí como uma disputa muito equilibrada aí para conquistar o comando do Paço. Uma cidade que não tem segundo turno, quer dizer, uma eleição que se resolve no dia 7 de outubro e a disputa realmente está muito acirrada. Hoje nós trouxemos em nossos estúdios para conversar um pouco, falar um pouco de suas propostas, o vereador Saulo Benevides, do PMDB, candidato a prefeito de Ribeirão Pires. Vamos falar de suas propostas, falar o que ele pretende fazer na cidade de Ribeirão Pires caso seja eleito, o que ele acha da atual administração, do mandato parlamentar, enfim, oportunidade de você conhecer um pouco um dos candidatos a prefeito de Ribeirão Pires. Fique aí, porque o programa Opinião está começando. Saulo que tenta mudar agora de casa, né? Quer sair do Legislativo para ocupar o cargo principal do Executivo de Ribeirão Pires. Saulo, em primeiro lugar, te agradecer aí a ter aceito o nosso convite para bater esse papo. Eu sei da correria da tua agenda, sei como está corrido nos últimos dias, mas agradecer a oportunidade de você vir aqui conversar com o nosso internauta, bater esse papo, contar um pouco das tuas propostas. Olá a todos, é uma honra estar aqui. Obrigado pela oportunidade e a gente poder estar aqui apresentando as nossas propostas, as nossas ideias, os nossos projetos. Estamos à disposição. Saulo, começo te perguntando, por que o eleitor de Ribeirão Pires, o internauta aí que está assistindo o nosso programa, deve entender que a tua vitória é o melhor para Ribeirão Pires? Porque ele deve votar no seu nome no dia 7 de outubro. Sérgio, as 3 candidaturas que nós temos em Ribeirão Pires, uma é da ex-prefeita Marinês, né, que já teve a oportunidade de governar a cidade. A outra é do Dedé, que representa a continuidade, né? E a nossa candidatura, que é uma proposta nova, uma proposta de mudança, né? Nós temos algumas prioridades que nesse governo, esse governo deixou a desejar e o governo também do PT deixou a desejar, como por exemplo a situação caótica da saúde de Ribeirão Pires, não é? Infelizmente, a má administração dessa atual administração fez com que, não é? Esses são fatos reais, pessoas vieram a falecer por falta de atendimento básico, por falta de remédio, por falta de equipamento, um descaso total, não é, com o munícipe de Ribeirão Pires. E nós temos uma proposta, não é, de resolver definitivamente, esse é um compromisso nosso, a situação caótica da saúde de Ribeirão Pires. É uma das propostas. Nós temos 15 prioridades, uma das prioridades principal é a saúde. Nós temos um compromisso de descentralizar, né, a saúde. As UBSs locais dos bairros estão abandonadas,
né? Eu pretendo voltar ao primeiro atendimento, levar o médico ginecologista, o pediatra, o clínico geral para estar atendendo os bairros, não é? Uma cidade com 120 mil habitantes, é um absurdo não ter uma hemodiálise, não é? Uma hemodiálise custa praticamente, segundo informações que nós levantamos, R$40 mil. Para atender uma demanda de 120 mil habitantes, a gente tem uma estimativa de 40 aparelhos. Então, quer dizer, num orçamento de 60 milhões, a gente entende que é uma falta de responsabilidade e falta de vontade política no ter hemodiálise em Ribeirão Pires. E muitas das vezes, Sérgio, infelizmente é uma verdade, uma realidade que acontece, os munícipes saem de Ribeirão Pires, não é, numa van da prefeitura, ficam o dia inteiro, não é, em São Paulo fazendo hemodiálise e muitas das vezes não tem R$1, né, para comer uma coxinha, para fazer um lanche, passam fome. Então nós temos um compromisso, definitivamente é questão de honra, não é, resolver a situação caótica da saúde de Ribeirão Pires. Nós precisamos dar dignidade para a nossa população, para o povo de Ribeirão Pires. Um dos motivos é esse. Uhum. Hoje a prefeitura tem um contrato, né? Quer dizer, é terceirizada praticamente a saúde de Ribeirão. Isso gerou muitas críticas, até denúncias no Ministério Público. O Diário já publicou reportagens mostrando problemas em relação ao contrato. Qual é a tua proposta nesse sentido? É manter a terceirização? É uma outra gestão? O que você pensa sobre isso? A terceirização não deu certo. Não é? Lá atrás, em 2005, quando o Volpi assumiu a administração lá em Ribeirão Pires, ele terceirizou a saúde pública. E, na verdade, essa empresa que terceirizou, e a maioria das empresas, elas visam somente lucro. Não é? E não nos interessa, como administrador, empresas que só visam lucro. Lá atrás, não é? Eu apontei, não é? Esses possíveis erros que poderiam acontecer na administração. Eu disse para o Volpi, prefeito, é um risco terceirizar o serviço, porque normalmente as empresas não se preocupam com a população e se visam lucro. Não é? E nós tivemos lá atrás uma empresa chamada CEMED, que faturou cerca de 70 milhões, tinha um contrato com o município de prestar serviço de plantão 24 horas, cerca de 30 médicos, e todo dia chegava denúncia e reclamação na Câmara que não tinha médico. Ou seja, a maioria dos médicos eram fantasma. E aí o que aconteceu? Fortes indícios de desvio de dinheiro público, não é? De médicos e funcionários fantasmas. Hoje o prefeito tem os bens bloqueados, está sendo investigado pelo Ministério Público. Não é? Nós denunciamos também no Tribunal de Contas, na condição de vereador, a gente procurou fazer uma oposição responsável. Então eu não pretendo, né, trabalhar com empresas terceirizadas, principalmente na área da saúde, porque a gente está lidando com vidas. E dá para gerenciar a saúde? Hoje dá para gerenciar diretamente pelo município, com funcionários, com recursos? Quer dizer, é possível isso? O Volpi demorou longos 7 anos para tomar providências, né? Ele contratou, né, fez um concurso, aumentou o salário dos médicos, contratou novos médicos, hoje tem um quadro até razoável, e eu creio que dá sim. Não é? Se for necessário, a gente vai abrir concurso para convocar enfermeiros, auxiliares técnicos. Eu pretendo trabalhar com funcionários concursados. É claro que o funcionário também, Sérgio, precisa trabalhar motivado, né? Então a gente precisa rever também o salário dos funcionários, que está defasado há muito tempo, né? Fazem anos que o salário do funcionário vem diminuindo, não é? E a gente sabe que sem o funcionário nada funciona, então a gente precisa valorizar o funcionário e nós vamos fazer isso, valorizar através de plano de cargos e carreiras, um reajuste real, dar condições para o funcionário, principalmente o funcionário da saúde, não é? Que muitas das vezes ele fica comovido, porque muitas das vezes deixa de atender o munícipe porque não tem equipamentos, né? Então a gente precisa dar condições também para o funcionário da saúde. Tem recurso para isso, para esse aumento do funcionalismo? Tem. Primeiro, que o orçamento da saúde não é tão pequeno,
né? O nosso orçamento desse ano é cerca de 60 milhões. Não é um orçamento pequeno, na verdade, o que aconteceu foi uma má administração, um péssimo gerenciamento, digamos assim. Não é? Eu penso o seguinte, se nós reduzirmos desperdício, que tem muito no poder público, principalmente na área da saúde, né? Cortar despesas, não estancar definitivamente a corrupção que impera no nosso município, nós vamos economizar cerca de 20%. Então, vamos reinvestir. Não é? Então, se a gente tem um orçamento desse ano, que o ano que vem vai aumentar o orçamento de cerca de 60 milhões, se a gente tomar essas atitudes, nós vamos economizar 20%, nós vamos ter automaticamente mais 12 milhões para reinvestir. Não é? Saulo, você também concorda com a tese aí, quer dizer, da necessidade de um hospital regional, do hospital estadual, aí sediado em Mauá, que poderia atender Mauá, Ribeirão e Rio Grande da Serra? Quer dizer, qual a tua avaliação sobre isso? Quer dizer, hoje há políticos que defendem essa possibilidade aí para poder também tirar. Tem muito paciente de Ribeirão Pires que vai até o Nardini, que é o hospital de Mauá, também tem isso. Entendi. Quer dizer, qual a tua análise sobre isso? Você acha que seria uma saída? Hoje está em fase de conclusão o hospital, né, o novo hospital. O novo hospital vai atender mais ou menos 125 leitos. A estrutura é grande. Eu, particularmente, se a gente vencer as eleições, ou seja, eu pretendo negociar com o governador Alckmin e o hospital, esse novo hospital, o novo prédio, passar para o governo do estado e tentar que seja um braço do Mário Covas. Então, em vez de ser em Mauá, poderia ser em Ribeirão Pires, né? E aí o Hospital Municipal São Lucas nós iríamos estruturar, né? Para mudar a cara do novo hospital. Então, na verdade, eu estou com essa ideia, porque aí atenderia Rio Grande da Serra e atenderia Palmeiras, né, que é Suzano, que a população usa, na verdade, a nossa saúde pública, porque é mais perto ir para Ribeirão Pires do que ir para Suzano, e atenderia as divisas também de Mauá. Né? Então, a gente pretende negociar com o governo do estado, pedir apoio aos nossos deputados, principalmente a nossa querida deputada Vanessa Damo, né, para tentar fazer uma composição com o Estado. A gente entra com o prédio, né, e o Estado entraria com recursos humanos. Uhum. E na área da educação, Saulo, quer dizer, a ex-secretária de Educação, Rose de Marco, é candidata a vice-prefeita na chapa da governista, né, que tem como... que tem como cabeça o Dedé da Folha, do PPS. É uma área que é bem avaliada do governo Clóvis Volpi, né? De uma forma geral, quando se vê em pesquisas, quando se vê em números, dados, né, de Ribeirão, indicadores colocam a educação de Ribeirão como bem avaliada. Qual a tua análise sobre isso? Em relação à educação, é razoável. Não é tão bem avaliada assim, porque nós temos uma fila de espera grande, principalmente na questão de creches, né? Hoje a demanda é muito grande e a fila de espera é grande também. O Clóvis, ele reduziu de 6 para 4 anos, né? Então a criança entra na creche 0 e vai até os 4 anos. Antigamente ia até os 6 anos, dos 6 ia já para o primeiro ano. Ele reduziu de 0 a 4 somente. Nós vamos voltar a elevar a 6 anos de novo, né? Para estar resolvendo essa demanda, porque a criança volta para casa com 4 anos e a mãe tem que parar de trabalhar, né? Nós vamos, eu faço questão de ter uma educação com qualidade, né? Está razoável, porém a gente quer melhorar, não é? Outra situação também, melhorou um pouco agora porque está próximo das eleições, não é? A merenda nossa não tinha qualidade, estava sendo servida uma merenda com péssima qualidade. Então nós temos uma proposta na educação de melhorar, ter mais qualidade, não é? O ensino das nossas crianças, melhorar a merenda, não é? Eu não coloquei no nosso plano de governo, que já deve estar no site essa semana, a questão de novas construções de creches,
né, e de novas escolas, porque eu penso que é uma obrigação do prefeito, até mesmo porque nós somos obrigados a investir 25% do orçamento. Né? Então, também é prioridade no nosso governo a educação. Uhum. Que outra área você entende como prioritária desse teu plano? Nós temos 15 prioridades. Né? Qual o maior problema hoje que nós enfrentamos em Ribeirão Pires? Um dos maiores problemas, além da questão da saúde caótica, como eu já falei, a educação razoável, né? A falta de emprego, Sérgio. Infelizmente, no passado... Mas o prefeito pode ajudar a resolver isso, Saulo? Pode. De que forma o prefeito pode atuar para... Vamos lá. É problema também do prefeito local a falta de geração de emprego. Vou falar por quê. No passado e na atual administração, pior no passado e agora foi até razoável, eles não adotaram uma política de incentivo fiscal. O que é a política de incentivo fiscal? É entrar na guerra fiscal. Eles não reduziram os impostos, não reduziram o ISS, não reduziram o IPTU, trataram o empresário como um capitalista selvagem, como um adversário, como uma pessoa não grata. Existia uma muralha, um muro, prefeitura, poder público e empresário. E aí o que aconteceu? Eu, na condição de prefeito, eu não adoto uma política de incentivo fiscal, outros prefeitos adotam. Você é a favor da guerra fiscal? Sou a favor. Sou a favor. Aí o que aconteceu? Nós perdemos as nossas empresas. Brosol nós perdemos, Bartira nós perdemos, Philips nós perdemos, porque essas empresas foram para outros setores que os prefeitos adotaram uma política de incentivo fiscal e deram áreas, baixaram os impostos. Né? Você pega o interior, Indaiatuba cresceu muito, Campinas cresceu muito, aquela região Olambra cresceu muito, Sorocaba. Por quê? Porque lá os prefeitos trataram o empresário procuraram se aproximar do empresário, não é? Para ir reduzir os impostos. Então, o que aconteceu com o nosso município? Nós perdemos, não é? As empresas, automaticamente aumentou o desemprego e muitas das vezes, ô Sérgio, o trabalhador em Ribeirão Pires ele é humilhado. Você sabe por quê? Porque ele sai de Ribeirão Pires para procurar emprego em Santo André, para procurar emprego em São Paulo, o empresário fala o seguinte: olha, eu não vou nem aceitar o seu currículo, eu não vou te atender. Por quê? Porque são 3, 4 condições, fica muito caro, né? Aí de repente você me pergunta: mas Saulo, Ribeirão Pires não é 100% mananciais? É sim 100% mananciais. O que a gente não pode ter em nosso município, também a gente não quer, empresas poluentes, não é? E aí vou te falar uma coisa: Ribeirão Pires tem 105 km². Não é? Nós somos o 3º maior município em território, nós temos como crescer. São Caetano tem 14 km² praticamente, é a metade de Ouro Fino. Não é? Diadema é um pouquinho maior que Ribeirão Pires. Então, o metro quadrado em Ribeirão Pires é muito mais barato. Então, passa a ser um grande negócio para o empresário. Então, quer dizer, se a gente traz as empresas em Ribeirão Pires, ou pelo menos mantém as que tem lá, nós vamos gerar emprego. É um problema, sim, do prefeito. O Rodonel Leste também não vai ajudar um pouco aí, apesar de sair ali o Rodonel Leste ser... Pronto. Logisticamente, direto. Ribeirão Pires está bem localizada, Rodonel perto, próximo da Grande São Paulo, próximo da Baixada. Eu tive em Arujá. Arujá é uma cidade menor que Ribeirão Pires e Arujá cresceu muito. Lá eles fizeram um condomínio industrial, geraram emprego, né, geraram receita, e da mesma forma que Arujá fez, eu quero fazer em Ribeirão Pires. É um problema, sim, do prefeito local, gerar emprego no seu município, e nós vamos gerar. É prioridade também. Questão da rodoviária, Saulo, como é que você vê a dificuldade, a demora ali? Quer dizer, qual a tua avaliação, não só como candidato a prefeito, como também a vereador? Bom, eu fui contra a mudança da rodoviária, né? Eu entendia que a rodoviária velha, ela estava muito bem localizada, próximo dos grandes comércios que nós tínhamos em Ribeirão Pires, uma área muito boa. Os 2 mercados maiores estão de frente, né? Mas o prefeito resolveu mudar, construiu a nova rodoviária, investiu, né, um valor grande na rodoviária. Portanto, se nós vencermos a eleição, nós temos que manter o que já está construído, né?
Eu tenho um projeto interessante, né? Eu vou construir na parte de cima uma rodoviária pequena, uma micro rodoviária, vou interligar com essa rodoviária nova através de escada rolante, porque Ribeirão Pires é dividido em duas partes, a parte de cima e a parte de baixo, né? E como na área central nós estamos com problema de fluxo de veículos, o trânsito está muito grande, o que eu quero fazer? Eu quero deixar os ônibus da parte de cima, que fique na parte de cima, que não entre na área central. Então nós fizemos um estudo, 20% do total dos ônibus que andam na área central são da parte de cima. Então eu vou construir a micro rodoviária interligando com a rodoviária nova. Já tem um local? Já tem. Do lado dessa rodoviária nova tem uma área da CPTM, né? Que é um terreno vazio, que nós vamos negociar com a CPTM para a gente construir a micro rodoviária com fundo próprio, porque tem um fundo de transporte, né? Um valor razoável, é tranquilo para o orçamento. Uhum. Outra questão importante, Saulo, é a questão, cada vez mais, quer dizer, a gente consegue ver cada vez que a gente levanta o número de acessos, cada vez crescendo mais da nossa TV, do nosso DGABC TV, esse acesso digital, né? Cada vez mais tem sido importante, as prefeituras estão investindo muito nisso. Em Ribeirão Pires a gente sabe que ali na Vila do Doce há o acesso grátis, né? A rede Wi-Fi para quem puder acessar, mas fica ali, naquele ponto. Qual a tua análise sobre isso? Acho que isso precisa ser expandido, quer dizer, isso é uma obrigação do poder público? Com certeza, até porque a gente também vai investir na geração de emprego, no desenvolvimento econômico, né? Para as empresas se instalarem em Ribeirão Pires tem que ter comunicação, senão também elas não vão ter interesse. E nós temos, hoje, infelizmente, nós ainda temos problemas de speed, né? Do sinal, né? E o que a gente pretende? Pretende que o sinal pegue na cidade inteira. Então nós vamos investir na comunicação também está no nosso plano de governo. Isso é importante, né? Algo, hoje em dia não dá para ficar longe disso, né? O grande ABC já tem um problema também em relação à comunicação, né, Sérgio? Uma região que tem 2 milhões de habitantes não tem canal de televisão. 2 milhões e 600 2 milhões e 600 mil habitantes. Então nós não temos televisão, né? Então inclusive eu acho que essa discussão a gente tem que levar até para o consórcio do grande ABC, né? Intermunicipal. Então nós temos que investir em comunicação e a gente pretende investir lá em Ribeirão Pires, pesado também em comunicação, viu? Saulo, falando um pouco do trabalho parlamentar, você em seu 4º mandato, qual é o teu balanço da experiência parlamentar? É aquela que muitos vereadores dizem que o vereador pode muito pouco, quer dizer, ele fica limitado, ou o saldo é positivo? Que balanço que você faz desses quase 16 anos no parlamento? Na verdade, Sérgio, a principal função do vereador, né, é fiscalizar os atos do executivo, né? É fiscalizar. Eu sempre falo o seguinte, que o principal projeto é o orçamento que você vota, né? Porque é no orçamento que você tem todos os investimentos, educação, saúde, manutenção, infraestrutura, etc. Porém, fica nisso, não é? Saindo da principal função, que é fiscalizar, você praticamente não tem competência de aprovar projetos relevantes. Por quê? Porque a maioria dos projetos relevantes, principalmente quando se trata de reajuste do funcionalismo, tributos, etc., só tem competência o executivo. Então, realmente é verdade. O poder do vereador, né, ele é limitado. Não é? Esse é um dos motivos que eu sou candidato a prefeito, não é? Porque eu sei que quem realmente consegue colocar em prática os projetos, os principais projetos, é o executivo, não é? Então por isso que a gente inclusive quer ser candidato a prefeito, porque quem executa é o prefeito mesmo, não é? Então realmente o vereador ele é limitado, não é? Mas foi uma experiência positiva na minha vida, né? Aos longos dos 16 anos, aí a gente procurou fazer um mandato bastante popular, próximo da população, das comunidades, das entidades, das associações, não é? Um mandato voltado mais aos interesses das comunidades.
E agora a gente está com esse desafio maior, que é a candidatura majoritária. Uhum. E tua expectativa, como é que você tem sentido aí? A pesquisa do Diário do Grande ABC realmente mostrou um empate técnico, o Saulo numericamente aí um pouco na frente na espontânea, na espontânea um pouco na frente, o Dedé um pouco na frente na estimulada. Enfim, um cenário muito equilibrado. Quer dizer, qual é o teu cenário? Quer dizer, como é que você avalia? Olha, Sérgio, a gente respeita, né, os nossos adversários, porém a gente está lutando para que a população entenda que nossas propostas são melhores, né? Eu continuo bastante confiante, né? Como eu falei, a gente tem uma história na cidade, a gente tem raízes na cidade, né? Vim pequenininho para Ribeirão Pires, a gente tem popularidade, procurei fazer um mandato bastante popular e eu estou bastante confiante. Nós montamos um grupo grande de partidos, né? O time está coeso, né? A gente tem sentido na população que a população não quer voltar no passado e também não quer a continuidade, né? Quer uma novidade, né? Quer uma mudança, e a gente está bastante confiante. Assim, estou bastante feliz em estar no PMDB, né? Um partido grande, a gente está com o apoio do vice-presidente da República, a deputada Vanessa Damo tem nos apoiado bastante, o Baleia Rossi. A gente está bastante confiante na nossa candidatura. E é como você falou, o Diário noticiou, né, a pesquisa, a gente vem crescendo, estamos enfrentando a máquina, a gente está 1% na espontânea, que é o eleitorado já definido, não é? E eu sempre falo o seguinte, que o mais importante também é uma rejeição baixa. Porque se você tem uma rejeição baixa, você tem uma tendência de crescer, né? É claro que tem que cumprir a regra, fazer campanha e apresentar boas propostas para a cidade. Isso nós vamos fazer. A tua análise rapidamente aí do governo Clóvis Volpi, que balanço que você faz desses 2 mandatos, de uma forma geral? O primeiro mandato foi razoável, o segundo mandato foi péssimo, né? Foi muita turbulência, a gente tem acompanhado, Ribeirão Pires está nas páginas dos jornais, inclusive na página do Diário do Grande ABC o mês passado, fortes indícios, né, de desvio de dinheiro público, de corrupção, né? Então, na minha visão, o segundo mandato foi péssimo mandato. Maravilha. Saulo, nosso programa está chegando ao fim. Eu queria agradecer aí mais uma vez a sua presença aqui no nosso estúdio, poder bater esse papo. Certamente uma oportunidade para o eleitor de Ribeirão Pires ter um pouco mais de informação para poder decidir o seu voto. Obrigado, boa sorte nessa tua empreitada aí. Obrigado de coração, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. E a você, internauta, obrigado mais uma vez por estar conosco no nosso programa Opinião. Você sabe, pode participar, dar a sua opinião, a sua sugestão, enfim, o que você quiser para o nosso e-mail dgabc@dgabctv@dgabc.com.br. Quero convidar também você para acessar o meu blog. Um blog que foi criado, está hospedado no site do Diário do Grande ABC, onde eu comento um pouco do cenário político, falo um pouco do cotidiano, um pouco das nossas reportagens, enfim, falo um pouco do dia a dia do Grande ABC. O endereço do blog está aí aparecendo na sua tela. Vai lá, acesse, comente, faça a sua análise, enfim, fale o que você quiser. É importante você também participar, dar seu comentário, dizer pra gente o que você pensa do nosso trabalho. Obrigado mais uma vez por estar conosco e eu espero você na próxima edição do programa Opinião. Obrigado e até lá.